Graça e paz, igreja! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje em dose dupla para convidar você e sua família para continuar acompanhando a nossa live, porque a igreja não para, a igreja é onde você está. E aí, Gabi, conta pra gente quais são as suas expectativas para a celebração de hoje. Olha, as minhas são altas. Creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. E as suas expectativas, como estão? Comenta aqui no chat. Pois é, comenta, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Mas antes de qualquer coisa, vamos convidar o Espírito Santo para continuar presente aqui conosco. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado por mais um dia em Tua presença. Obrigado por cada pessoa que está assistindo essa live na sua casa. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida. Que abençoe o restante dessa live, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique conosco. Tudo está preparado. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare em sua casa isso. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Declare, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como
você possa cantar na sua casa essa música comigo, que tanto gostamos de cantar, que diz que desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera. Espera. Cante aí. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperam. Aleluia. Boa noite, que bom que você está aí participando com a gente desse culto neste domingo, dia 28 de março de 2021. É um momento muito especial, graças a Deus, porque você está aqui com a gente, porque nós estamos adorando junto, porque Jesus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida, na sua casa. Nós estamos sem fazer os cultos presenciais, mas quando nós amamos a Deus, a igreja é onde a gente está.
Quando nós amamos a Deus, a igreja, como nós temos dito aqui, a igreja não para, a igreja continua. E você aí na sua casa, e eu aqui, e nós juntos estamos adorando e servindo esse Deus vivo, e certamente Ele está também nos abençoando nesse momento. E você que está vendo depois este vídeo, Deus também vai abençoar você através desta palavra. Amém? Muito bem. Você gostaria de viver uma vida cheia de paz, de alegria, uma vida plena de segurança e realização? Com certeza todo mundo tem esse desejo, todo mundo quer isso, né? Mas você precisa saber que esta vida é possível, e não só que ela é possível, mas que ela está ao seu alcance. Não é possível só para os outros ou para alguém especial, é possível para você. Então eu quero falar sobre isso hoje, porque nos tempos em que se andava de navio, quando se fazia a travessia de navio da Europa para a América, conta-se uma história de um homem que, com seus últimos recursos, ele juntou tudo para vir embora para a América e ele comprou uma passagem. A passagem era cara, então ele veio, entrou no navio e ele se preparou porque ele tinha pouquíssimo dinheiro para começar a vida dele na América. Então ele juntou só aquele pouquinho de dinheiro e ele fez uns sanduíches e comprou uns biscoitos e durante toda a viagem ele então via as pessoas indo para os refeitórios do navio, e era um navio grande, e tinha o convés, de vez em quando ele saía do quarto, ia andar um pouco, e ele comeu aqueles sanduíches, os sanduíches acabaram, ele foi comendo os biscoitos e foi racionando tudo, e ele foi ficando fraco, foi ficando com inanição, foi ficando abatido, que era praticamente um jejum. Naquele balanço do navio, você imagina a situação que ele viveu um tormento, vários dias, ele ficava no quarto, ficava deitado, enfraquecido, cansado, e já quando ele estava chegando na América, ele saindo ali para andar um pouco no convés, o capitão do navio estava andando ali também e observou e falou assim: eu tenho observado o senhor, que o senhor às vezes está aqui fora, e eu nunca vejo o senhor no refeitório do navio. E por que o senhor não aparece no refeitório? Aí o homem, um pouco constrangido, explicou: meu senhor, é porque eu tinha pouco dinheiro, só tinha o dinheiro para passagem e tal, eu não tenho condições de pagar as refeições do navio. Aí o capitão olhou para ele e falou assim: meu senhor, quando o senhor comprou as passagens, as refeições estavam todas incluídas. O senhor podia comer à vontade, porque isso já está na passagem que o senhor pagou. Eu creio que talvez isso possa ilustrar como muitos crentes vivem hoje, como muitos, mesmo sendo cristãos, vivem uma vida mirrada, uma vida sem o suprimento, sem plenitude de alegria, sem plenitude de paz. E não é o que Deus tem para você. Como eu falei para você, a vida plena está ao seu alcance. Tudo que você precisa já foi incluído na passagem, e quem pagou a passagem para você é Jesus. Então, vamos ouvir, né, o que Jesus diz. Jesus disse assim, nesses textos que nós estamos usando nessa série de mensagens. João, capítulo 10, versículos 10 e 11, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Olha essa expressão, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Este é o pastor maravilhoso que nós temos diante de nós, que cuida de nós e que nos abençoa. Ouça a experiência do salmista no Salmo 23, esse texto tão conhecido que também é base para esta série de mensagens sobre a vida plena. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou repetir esse versículo, porque ele é o de hoje, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu próprio nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado
me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão. Olha que expressão linda. A bondade e o amor, ou a misericórdia de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Na semana passada, eu comecei falando para você sobre esta série de mensagens da vida plena, e eu comecei dizendo que nós podemos ter em Jesus esta vida plena, porque o segredo para você viver essa vida plena é tê-lo como bom pastor, ou como seu pastor. É você ter essa experiência de pertencer. Então eu enfatizei que o segredo para ter uma vida plena é pertencer ao bom pastor. E eu também mostrei que para pertencer, você precisa primeiro ter fé e confiança nele como bom pastor, na bondade dele. E em segundo lugar, então, você tem que se entregar plenamente a ele, né? E assim você pode viver numa dimensão acima do natural. E aí você pode experimentar um senso de satisfação. Veja bem que isso é importante. Esse senso de satisfação que você vai experimentar em qualquer situação só é possível quando você pertence, quando você é do bom pastor, tá? E como é, ou o que significa esta vida plena que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida e vida plena, que satisfaz, né? A partir de hoje, eu vou falar para vocês sobre os princípios, ou sobre os benefícios, melhor dizendo, 7 benefícios que compõem essa plenitude de vida e que você pode desfrutar como ovelha do bom pastor. Para você compreender o princípio de hoje, eu quero fazer uma oração com você. E eu quero que você ore aí onde você está, pedindo ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Amém? Senhor, nós confiamos que neste momento, este que está nos ouvindo, esta irmã, este irmão, este amigo que nos ouve, ó Pai, o Senhor está trabalhando na vida desta pessoa, o Senhor está procurando o bem desta pessoa e o Senhor tem um plano maravilhoso para este que nos acompanha. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada coração que nesta hora também ora, pedindo: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei para você, eu vou falar nesses dias, e eu vou falar sobre os benefícios, 7 benefícios que a gente encontra aqui neste salmo, que representam esta vida plena que Jesus veio para dar, que Ele dá para aqueles que são suas ovelhas. E o primeiro benefício você tem neste versículo, primeiro do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Este versículo, ele praticamente introduz e resume a ideia de plenitude. Olhe bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma conclusão, ou seja, é muito simples isso, né? É a certeza de que eu vou ter tudo de que eu preciso, ela está, reside justamente no fato de que eu tenho o Senhor como meu pastor, e como pastor, Ele tem vontade, Ele deseja nos abençoar, porque Ele nos ama, e Ele tem poder, nada pode impedi-lo quanto a isso, a não ser a nossa própria atitude, como eu vou mostrar. Então é interessante que você observe, porque aqui, esse benefício que é o suprimento pleno, eu vou colocar em outras palavras, eu queria que você dissesse aí no seu coração comigo, ou dissesse em voz alta com a sua família. Vamos colocar nessas palavras: em Jesus eu tenho tudo que eu preciso. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: em Jesus eu tenho tudo que eu preciso. Outra vez: em Jesus eu tenho tudo que eu preciso. Amém? E é interessante que essa expressão do Salmo, ela se refere ao futuro, né? Por que isso é tão importante? Assim, o Senhor é o meu pastor. Isso é uma experiência presente. Mas ele diz: nada me faltará. Ou de nada terei falta, né? Ou seja, essa confiança no suprimento futuro é amparada nesse fato de que o Senhor é o meu pastor, como eu falei,
E normalmente a nossa ansiedade, a nossa preocupação com o suprimento sempre está relacionada com o amanhã. Por quê? Porque o suprimento de hoje, de certa forma, você já teve. É verdade que alguns têm vivido numa situação de carência, de sofrimento, e têm até traumas com relação a isso na sua vida, né? Mas por quê? Como você vai entender, é porque quando você está desgarrado, longe, ou tem um histórico familiar distante desse bom pastor, certamente você pode viver, sim, situações assim de privação, de sofrimento, que podem produzir grande medo da falta do amanhã. Mas a maioria das pessoas tem um medo hipotético, ou seja, elas têm o suprimento, elas já comeram hoje, elas já se vestiram hoje, elas estão bem hoje, elas beberam água para viver, mas elas estão preocupadas com o amanhã, né? E esse nada me faltará, ele é amplo demais, né? Não é só o suprimento material, mas é também a mais insignificante das nossas necessidades. Refere-se ao espiritual, refere-se ao emocional, refere-se à realização pessoal, refere-se a todos os aspectos em que a gente possa pensar que a gente precisa alcançar alguma coisa ou ser suprido. Jesus disse assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Isso está em Mateus 6, 25. E ele continua dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas ele está falando? Das coisas com as quais os homens se preocupam, do suprimento básico das suas necessidades. Ele diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Isso é Mateus 6, 33. E no verso 34 ele completa dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus não digamos assim, não está propondo ou iludindo você, dizendo que a vida não tem males, que você não tem problemas, que você não tem que lutar com problemas. Jesus está dizendo que no meio de todas as lutas e dificuldades, ele vai suprir tudo aquilo que é necessário se nós estivermos vivendo de acordo com a vontade dele. Esse viver de acordo com a vontade dele é que é ilustrado neste salmo pelo fato de eu ser pastor, aliás, de eu ser ovelha, e ele ser o meu pastor, né? Se eu tenho o meu pastor, eu estou seguindo, e se eu estou seguindo, eu estou guardado e eu estou suprido também. E a Bíblia tem muitas e variadas promessas de suprimento das nossas necessidades. Eu vou citar aqui poucas, mas vou citar algumas, tá? Salmo 34, 9 e 10 diz assim: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta, olha que palavra, nada falta aos que o temem. Verso 10 diz: os leões passam fome, ou podem passar fome e necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Este salmo diz assim: aqueles que temem ao Senhor não têm falta, no verso 9. E no verso 10, aqueles que buscam o Senhor não têm falta. Há promessa de suprimento, mas existe a condição da promessa: você temer ao Senhor, você buscar ao Senhor. No Salmo 37, 5, ou aliás 25, nós temos uma constatação do salmista. Ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que coisa impressionante. Jamais vi o justo desamparado. Aqui tem uma promessa, aqui também tem uma condição. Você tem que viver uma vida justa. Viver uma vida justa não é possível pela sua própria justiça, mas é possível pela justiça de Cristo. Filipenses, para pular lá para o Novo Testamento, no capítulo 4, 19, Paulo, falando com os filipenses, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, Deus é superiormente suprido. Deus não tem necessidade de nada. Deus é soberano e criador de todas as coisas. Ele é riquíssimo, porque todas as riquezas do universo são dele. Que dificuldade tem ele em suprir a necessidade daquele que confia nele? Lógico, Deus inclusive faz questão de tomar
para si, na sua palavra, esta responsabilidade de suprimento daqueles que o servem. Inclusive, um dos nomes com que Deus é conhecido na Escritura é revelado lá no capítulo 22 de Gênesis, na experiência de Abraão, quando ele entrega o seu filho, e Deus, no lugar do filho Isaque, concede um cordeiro para que Abraão, então, sacrificasse aquele cordeiro. Ora, ali há uma expressão, Deus é conhecido ali pelo nome de Jeová Jirê, que literalmente significa, eu sou aquele que supre, ou que provê. Está entendendo? Deus, Jeová, ele se resume na expressão, eu sou o que sou. E em suas diversas colocações, Jeová Jirê, Jeová Roi, Jeová Rafá, ele significa sempre, eu sou aquele que, e nesse caso do Jiré, eu sou aquele que supre. Eu sou o que supre, né? E a partir daí, Abraão chamou aquele lugar, aquele monte o monte do Senhor proverá, pois chamou de Jeová Jiré, e até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Portanto, querido, eu quero que você pense assim, se Jesus é o seu pastor, você pode confiar inteiramente nele para suprir todas as suas necessidades. Mas agora aqui a gente entra numa questão fundamental, mais uma vez. A questão é, se o Senhor é ou não é o seu pastor. Mas deixe-me dizer uma coisa para você que é muito importante. Para que você tenha plena satisfação, ou seja, o Senhor supre as necessidades. Inclusive, Jesus diz que Deus supre até os maus e os injustos, não só os justos. Diz que a chuva cai sobre bons e maus, e o sol brilha sobre justos e injustos. E que Deus dá alimento a todas as criaturas da terra. Ora, logo, você tem que entender o seguinte, suprimento tem, e você poderia descansar nele. Mas para que você possa ter plenitude nisso, você precisa ter a atitude certa. Eu vou mostrar para você, porque em Filipenses, antes que Paulo fala de que Deus vai suprir as necessidades, Paulo fala sobre as suas experiências. E por que ele diz que Deus vai suprir as necessidades daqueles irmãos, segundo a sua riqueza em glória? Porque aqueles irmãos eram prontos a abençoar e a repartir com aquilo que tinham. E exatamente por esta razão que Paulo também diz, porque ele tinha sido abençoado por eles, estando ele na prisão, eles enviaram suprimento para ele. E Paulo então diz assim, eu sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Será que isso, você pode perguntar, pastor, mas isso não é uma contradição? Se você está dizendo que Deus supre todas as coisas, como que Paulo fala que ele podia passar, o que ele passou necessidade? É isso que eu quero dizer para você. Às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis e por provações, para que a gente possa experimentar o suprimento maravilhoso dele, e para que ele possa suprir outras coisas. Às vezes nós não precisamos de um suprimento material, nós precisamos de uma privação do material, para que Deus supra uma outra experiência espiritual na nossa vida. Às vezes nós precisamos perder algo, para que nós possamos encontrar o valor maior daquilo que nós temos em Deus. Às vezes nós precisamos entender que mais abençoado é ter o doador do que o dom, do que o presente. Muitas pessoas querem só o suprimento, mas eles não se sentem nunca satisfeitos, porque eles não se sentem seguros, porque eles não têm confiança no supridor, naquele que supre. Você está entendendo essa questão? É isso que eu quero mostrar para você. Eu vou ilustrar isso para você com a história dos israelitas, ou seja, do povo de Deus no deserto. Você pode ler essa história em Números, todo o livro de Números, a peregrinação dos israelitas pelo deserto, etc. Mas eu vou citar aqui capítulo 13 e capítulo 22 situações. Em primeiro lugar, a própria viagem que eles estavam fazendo pelo deserto, a própria viagem já era um suprimento de Deus. Ou seja, Deus estava suprindo para eles o caminho para eles chegarem na terra que Deus havia prometido para eles. E nessa terra tudo estava suprido. Ele disse que ia levá-los para uma terra que manava, que saía espontaneamente dela leite e mel. Ou seja, uma terra onde o suprimento era farto e abundante.
Então a promessa de abundância se cumpriria plenamente na terra, mas eles tinham que passar por aquele caminho difícil no deserto. E naquele caminho Deus supriu todas as necessidades. Só que temos uma sucessão de fatos em que o povo, cada vez que faltava alguma coisa, em vez de declarar a sua confiança em Deus e esperar o suprimento de Deus, eles passavam a reclamar, a murmurar, a maldizer a situação, né? Então, o que acontece? Quando eles chegaram na beira da terra, e eles mandaram os espiões para espionar a terra, você vai conhecer essa história lendo em Números 13, e eles viram que a terra era cheia de abundância, mas viram que a terra tinha também povos, cidades fortificadas, povos fortemente armados, inclusive homens de grande estatura, gigantes que eles chamavam. Então, o que acontece? Eles ficaram olhando para aquilo e não acreditaram no poder de Deus, que poderia derrotar os seus inimigos e colocá-los dentro daquela terra, e tinha prometido fazer isso. Ou seja, a terra era deles, o suprimento já era deles, mas eles perderam isso por sua incredulidade. Então, por causa da incredulidade, eles tiveram medo, e por causa da falta de confiança em Deus, eles tiveram medo de enfrentar os povos que lá viviam. E em vez deles mudarem a sua atitude, sabe o que eles começaram a fazer? Eles foram, viram a terra, trouxeram um cacho de uva que era tão grande que 2 homens precisavam carregar numa vara, disseram que a terra tinha realmente muita abundância, mas começaram a infamar ou difamar. Infamar quer dizer atribuir infâmia, falar mal da terra. E eles começaram a falar mal da terra, gente. E olha o que eles falaram, se você ler a Escritura, você vai ver. Eles começaram a dizer assim: esta terra é uma terra que devora os seus moradores. Como assim? De onde eles tiraram isso? Isso é uma total inverdade. Eles materializaram diante de si o seu medo e a sua incredulidade. E o que aconteceu? Essa atitude não os ajudou, pelo contrário, ela os privou-os daquilo que Deus já tinha, olhe bem o que eu estou falando, Deus já tinha suprido. Deus sempre supre na frente, Deus sempre prepara na frente. Como nós cantamos, como o Beni cantou há pouco, Deus é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Deus está trabalhando na frente. Então, preste bem atenção nisso, a terra tinha tudo o que eles e os seus descendentes precisariam, aliás, até hoje, né? Aquela terra de Israel é uma terra rica, mas eles ficaram descontentes e desprezaram as riquezas que Deus estava querendo dar para eles. Por causa disso, como punição pela sua incredulidade, eles tiveram que ficar peregrinando pelo deserto. Agora, entenda você como é importante isso, porque muitas pessoas não entendem que Deus já supriu tudo. Eu vou dar um exemplo. Muitos hoje, até mesmo crentes, até mesmo cristãos, estão imbuídos, estão recebendo uma filosofia do mundo, condenando o casamento. Mas o casamento é um suprimento de Deus para a perpetuação da humanidade e para a segurança dos filhos e das crianças. O casamento é uma bênção no propósito de Deus, o casamento é um suprimento de Deus, mas as pessoas falam mal do casamento, quando na verdade elas que são mal preparadas para o casamento, ou elas que escolheram mal o parceiro para viver no seu casamento, mas elas difamam aquilo que Deus fez. Então, o que acontece? Não é o casamento que é ruim, é você que é ruim para o casamento. É você que não tinha capacidade de viver e de fazer desse parceiro ou dessa parceira que você escolheu a pessoa que você pensava que ela era. Então você fica revoltado com Deus. A Bíblia diz isso, que a estutícia ou a ignorância, a falta de conhecimento dos princípios corrompe o caminho do homem. A estutícia do homem perverte os seus caminhos, mas o seu coração fica irado contra Deus. Então muitas pessoas ficam da mesma atitude que os israelitas tinham, reclamando, e olhe bem, não basta que você experimente suprimento, você tem que experimentar plenitude e satisfação no sofrimento, no suprimento, aliás, né? E até mesmo no sofrimento. Paulo disse isso: eu aprendi a viver contente, eu aprendi o segredo. Eu gosto dessa tradução da Nova Versão Internacional nesse versículo. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, mesmo no momento em que sou humilhado, no momento em que sou exaltado, no momento que eu tenho o que eu não tenho. Por quê? Porque ele tem o que é mais precioso, ele tem aquele que vai suprir na frente sempre, e ele não precisa ter medo do amanhã, né? Então,
no caso dos israelitas, voltando agora, o que eles se esqueceram é que, na verdade, eles não tinham entrado na terra por causa da incredulidade deles. Ou seja, eles ainda estavam no caminho. E agora, mais para frente, eles caminhando e peregrinando, passam os anos, e eles chegam num lugar, né, mais uma vez, estavam sempre num deserto, mas eles chegam num lugar onde a carestia era muito grande. Isso você vai ler em Números 20. E eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque não tinham água. E aí eles começaram a dizer, reclamando, que Moisés e Arão tinham obrigado eles a sair do Egito. Ninguém obrigou eles a saírem do Egito. Deus os livrou da escravidão no Egito. E eles começaram a reclamar dessa maneira. E que eles tinham levado eles para um lugar terrível. E que nesse lugar não havia cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Olha o que eles citam, né? Não tinha fruto, não tinha água. Só que eles estavam se esquecendo, como eu falei para vocês, que ali não era o lugar que Deus tinha para eles. Eles estavam ali por culpa deles mesmos. Muitas vezes você está metido em situações em que o suprimento talvez pareça estar faltando, porque você se meteu nessa situação. Não era o que Deus queria, mas mesmo assim, veja como Deus é bom. Mesmo no castigo deles, mesmo na peregrinação, Deus estava com eles. Não faltou maná para comer, não faltou água para beber. Agora, quando eles chegaram nessa situação, eles até tinham razão, porque, na verdade, realmente aquele lugar onde eles estavam não tinha água, não tinha frutos, não tinha cereais. É verdade, não tinha nada disso, mas tinha rocha. E Deus é especialista em tirar água da rocha. E eles já deviam saber disso, porque Deus já tinha feito isso antes, em Refidim, no capítulo 17 de Êxodo, você pode ler. Ou seja, Deus já havia, quando eles não tinham de onde beber a água, Deus já havia tirado a água da rocha. E agora, eles tinham rochas lá, gente. E se você tem rocha, Deus é especialista em tirar a água da rocha. Ou seja, qual era a vontade de Deus mesmo? Era que esse povo tivesse uma atitude de confiança e de gratidão. E em vez de reclamar, vocês nos trouxeram para esse lugar terrível, que não tem nada, eles pudessem dizer, Deus, nós estamos aqui, nós sabemos que devíamos já estar desfrutando do suprimento do Senhor, lá naquela terra boa, mas por nossa culpa nós estamos aqui, mas nós sabemos que Tu és poderoso para nos dar água aqui nesse lugar, e nós vamos ver o Teu milagre, né? Então, na realidade, foi o que aconteceu, mas eles tiveram o suprimento, ou seja, Moisés foi lá e feriu a rocha de novo, essa é outra mensagem, né? E a rocha deu abundante água, porém, eles foram supridos, mas eles não tiveram a boa atitude, ou seja, eles não tiveram plenitude, mesmo tendo água para beber, eles não tiveram plenitude, por quê? Porque o coração deles era incrédulo, o coração deles era ingrato. Não seja assim com você. Veja, eu posso dizer para vocês, eles deveriam se alegrar por ter as experiências milagrosas que eles tiveram. E muitas vezes nós somos assim também. Mude a sua atitude, pede a Deus para mudar o seu coração, dê lugar para Ele mudar, para que você, em vez de ser uma pessoa que reclama no momento da prova, você seja uma pessoa que tem expectativa de ver o milagre naquele momento da prova. Eu sei que já compartilhei com a igreja, já compartilhei diversas vezes, mas eu gosto de compartilhar a minha experiência nisso. No início dos anos, há muitos anos atrás, no início do nosso ministério, eu sempre fui, até hoje, eu anoto tudo que gasto, eu contabilizo e cuido dos meus compromissos. E então eu sempre fazia as contas, e a gente ganhava muito pouco. E eu tinha o costume de, fazendo os cálculos, compartilhar então com a missa e dizer assim, amor, esse mês nós vamos passar apertado, porque o orçamento, né, tá difícil de suprir toda a necessidade. E você sabe o que acontecia? A gente passava apertado. Por quê? Porque eu estava declarando aquilo que eu acreditava diante das circunstâncias que eu estava vendo. Com o tempo, Deus começou a me mostrar que quando eu falava isso, não é que Ele quisesse que eu escondesse a realidade, mas eu deveria falar coisas que proporcionassem a Deus a oportunidade de mudar a realidade. Ou seja, eu aprendi que a partir de um determinado momento eu comecei a fazer isso, e a minha história de vida mudou, foi quando eu comecei a olhar e dizer assim, amor, este mês nós vamos ver milagres, porque o orçamento diz que não vai dar, mas o nosso Deus é fiel e é poderoso. Amém? E sabe o que aconteceu? A partir daí até hoje, eu sempre vejo
milagres de suprimento de Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos que a gente tem vivido. Nunca faltou a fidelidade do nosso Deus. Pelo contrário, a abundância do suprimento de Deus é certa e eu tenho um descanso tremendo nisso. Muitas vezes, a minha natureza me faz olhar, seja para o orçamento da igreja, seja para o meu orçamento pessoal, seja em qualquer circunstância, e dizer, pensar assim, não vai dar. Mas aí eu me lembro, opa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu posso declarar que eu vou ver milagres. E é isso que você precisa, para você ter plenitude de vida. E esta confiança no suprimento de Deus, você precisa colocar o seu coração lá, nas promessas de Deus, e declarar com a sua boca, meu Deus é fiel, meu Deus é o bom pastor, nada vai me faltar. E você pode dizer, eu vou ver milagres de Deus, porque mesmo no deserto, Ele supre água e pão em abundância para aqueles que o amam. Amém? Você quer ter essa experiência de plenitude de alegria no suprimento de Deus? Você quer declarar a partir de hoje, e eu convido você a tomar essa posição, diante da situação de, porventura, prova ou dificuldade que você estiver vivendo, e nesse tempo de pandemia, quantos de nós estamos passando por isso? Mas quantos estão caindo no pensamento tão comum, né, de que vai ter recessão, vai ter fome, etc., etc., e as pessoas caem no desespero. Mas você que está ouvindo essa palavra, você tem que ter uma atitude diferente, você tem que confiar em Deus e declarar sua confiança, e você vai ver os milagres de Deus na sua vida. E eu quero orar por você. Se você quer isso, eu quero que você ore comigo agora. Eu quero orar por você, para que você possa viver essa experiência. Esta plenitude de vida que Jesus veio dar, começa com isso, com essa certeza de que em tudo que nós precisamos, nós seremos supridos por esse bom pastor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu deste a Tua vida como sacrifício por nós, Suas ovelhas. Nós somos Tuas ovelhas e nos alegramos, Senhor, porque o Senhor nos ama, e nós podemos declarar, Senhor, que segurança que nós temos, que alegria que nós temos, quando nós podemos declarar, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Meu Deus, é o Senhor quem perdoa nossos pecados, é quem cura as nossas enfermidades, é quem nos dá o pão de cada dia, e nós podemos confiar que não somente agora, mas para todo sempre, por toda a nossa vida, até a nossa velhice, o Senhor suprirá as nossas necessidades. E eu quero agora, em nome de Jesus, abençoar este irmão, esta irmã, esta família que está agora também ouvindo esta palavra e também orando no seu coração, que o Senhor possa suprir as suas necessidades e que eles possam viver essa plenitude, Senhor, sempre declarando o Teu milagre nas suas vidas, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, eu quero mencionar para você agora a importância de você contribuir e também te dar a oportunidade de você contribuir, porque a igreja vive das contribuições dos fiéis, não é verdade? Porém, eu quero que você entenda o seguinte, quando nós nesse texto falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você precisa compreender essa ilustração, como Deus a colocou, para que você possa entender a sua parte. Entenda que a relação dos homens com os animais domésticos sempre foi uma relação de interdependência. Ou seja, o pastor supre todas as necessidades, protege e guarda as ovelhas, mas as ovelhas suprem as necessidades do pastor, no sentido de que a lã das ovelhas é sustento para aquele que cuida do rebanho. Entenda você, não estou falando do meu sustento, alguém pode até pensar assim, mas não é isso. O que eu quero dizer é lógico que Deus não precisa de nossa parte, mas quando Ele nos criou assim, Ele se colocou numa posição tão humilde para nós, que Ele se colocou como dependente. Ele disse, fazei prova de mim e trazei os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na minha casa. Deus podia colocar o mantimento sem depender de você e de mim, porque Ele é que nos dá o mantimento a nós, mas Ele resolveu depender de nós, para nos dar a oportunidade de sermos como Ele, supridores. Amém?
Então você tem a oportunidade de suprir as necessidades da casa e da obra de Deus quando você faz as suas contribuições. E você está vendo aí no seu vídeo aí o número da conta da agência, que você pode fazer o Pix através desse CNPJ que aparece aí. E tem a igreja aqui em Itagimirim, tem uma outra conta no Banco Cora, e você pode fazer um Pix, aí não está na tela, mas você pode fazer o Pix pro e-mail da igreja, que é imuit@hotmail.com. Você não precisa ter Pix registrado seu para você fazer o Pix. Você entra na conta, vê lá Pix, e aí você vai simplesmente escolher lá que você quer mandar para o e-mail, coloca imuit@hotmail.com, ou você quer colocar no CNPJ, daí você coloca aquele número aí 20 840 173 000125, e você vai estar fazendo a sua contribuição através da conta bancária, tá bom? Você que é membro aqui, que não tem conta ou coisa assim, você pode entrar em contato com o Vitor, que é o nosso secretário, para que ele vá até a sua casa e você pode entregar para ele pessoalmente também a sua contribuição. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.